com outras informações. 12 horas, 8 minutos, 12 e 8. Vamos entrar mais uma vez ao vivo a partir de agora. Você está acompanhando o Balanço Geral desde ontem, a situação, na verdade, desde a semana passada, que a gente está acompanhando essa situação lá entre os bairros Santa Maria e 17 de Março, ali na Avenida Alexandre Alcino. Ontem a gente foi lá no finalzinho, onde tem um condomínio, e os moradores estão praticamente ilhados, porque foi feito um bloqueio mais acima e nenhum ônibus nem carro está passando para esse condomínio. As pessoas têm que vir a pé para pegar ônibus em cima, na avenida, ali onde Sara Medeiros está lá agora. A gente está acompanhando esse caso até para ajudar a comunidade a resolver essa situação com a prefeitura e a própria prefeitura também. Ao vivo aqui na Janela da Informação, Sara Medeiros, com você. Pois é, Ricardo, porque há um impasse muito grande, porque quem mora aqui onde nós estamos, onde foi feito esse bloqueio, bem na rótula aqui de acesso ao bairro 17 de Março e continuação da Avenida Alexandre Alcino, está sofrendo por conta de toda essa buraqueira de lama, de poeira e as casas que estão com a estrutura abalada por conta dos carros pesados passando por aqui. O que acontece? Eles deixaram somente um espaçozinho, vou pedir para o Sérgio mostrar, um espaço apenas para que os veículos de pequeno porte passem por aqui e os ônibus, né? Tanto os ônibus escolares quanto os ônibus do transporte coletivo, eles vêm só até aqui. Por isso que aquela comunidade que mora lá onde nós estivemos ontem, no residencial Vida Nova, está sofrendo. Porque, Ricardo, daqui aonde nós estamos até lá, é uma boa caminhada, são mais de 2 quilômetros. Então, quem está lá está sofrendo, mas quem está aqui também está sofrendo. Ou seja, o poder público tem que agir. Eu vou conversar aqui com os moradores, mas antes de falar, eu vou só mostrar, ó, para começar, essa casa aqui, ó, já está com placa de interditado aqui pela Defesa Civil. É um dos imóveis que as famílias tiveram que deixar por conta dessa estrutura ruim aqui da via que está danificando as residências. É um problema que vocês já enfrentam aqui há anos e nada se resolve. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Atalaia. Ricardo, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Aqui não é um protesto, assim, vamos dizer assim, não político, para deixar bem claro. Aqui é uma reivindicação entre os familiares e nós estamos aqui com as nossas residências assim afetadas por conta desse trânsito intenso de veículos aqui na área aqui. Então, como você mostrou bem, o espaço está aberto para a polícia passar, SAMU, todo tipo de veículos de porte pequeno passar e transitar. E nós não estamos impedindo da prefeitura executar o serviço, a gente está querendo um serviço com melhor qualidade. Então, eles estão acostumados aqui a botar um expurgo, um resto da usina de asfalto, colocando aqui na nossa área. E isso também estava ocasionando outro problema, que já era a saúde das nossas crianças, e nós também, adultos e idosos, estava afetando. Uma outra preocupação nossa é que justamente o pessoal lá do residencial está sofrendo, sim, por conta da falta de transporte, também os escolares, as pessoas do menino. E a gente tivemos uma reunião com o Sérgio Ferrares semana passada, e foram eles que determinaram o fechamento também, por conta desse alto risco aí, que a gente não sabe como é que está as nossas estruturas de nossas casas. São mais de 30 casas, dentre elas já tem essa que está condenada e vai ser mais 4 condenadas. E essas casas não tinham esse abalamento, mesmo com o trânsito todo que existia aqui, mas depois dessa buraqueira foi que acrescentou, entendeu? Então estamos sendo prejudicados no comércio, com os nossos familiares, com os familiares de lá do pessoal do Vale, do Amanhecer, do Residencial, do Jardim Recreio, dessa toda a localidade. Então aqui a gente não está querendo confrontar ninguém. Inclusive eu peço muito a atenção do poder público municipal para que não bote pessoas contra o outro, a comunidade uma contra a outra. Porque o que nós queremos aqui é unir para um melhor, tanto para a gente aqui, para se livrar de uma tragédia que possa ocorrer, que ninguém sabe como é que está acontecendo, e unir com eles também, para que eles tenham sim o acesso de transporte, de locomoção, ir para o trabalho deles, que a gente não pode aqui estar empatando, sabe, Ricardo? Então a gente não estamos empatando por um problema simplesmente da via, é mais além disso, passou da via para as residências. Agora, você mesmo acabou de dizer que conversou, né, com o representante da Imurb, e o que eles disseram? Porque há uma previsão de obra aqui
Vocês vão permanecer com esse bloqueio até quando? Escute, o problema é eles virem até, pode fazer um paliativo, quem sabe até uma raspa de asfalto que eles estão tirando da 13, que eles colocaram no Alok, de repente pode servir para colocar aqui nessa área. E como eu estava conversando com o Major também, a gente botar uns quebra-mola, uns redutores para poder amenizar o impacto, né, diretamente nas casas, entendeu? Pois é, Ricardo, é uma situação complicada. Nós convidamos a Defesa Civil Municipal, o Major Silvio está aqui conosco. Major, a gente já percebe logo de cara que logo no início, aqui depois da rótula, né, nessa continuação da Alexandre Alcino, já tem uma residência, inclusive, interditada pela Defesa Civil. E os moradores alegam que pelo menos 30 residências estão com a estrutura abalada por conta desse tráfego, né, de veículos pesados aqui. O que pode ser feito para resolver esse problema? Boa tarde a todos. A Defesa Civil já verificou algumas residências antes de todo esse bloqueio. Essa residência foi interditada anteriormente, né, e ontem concluímos todo o trabalho de vistoria em todas as residências aqui dessas ruas. São residências que apresentam patologias comuns a edificações que foram construídas sem caráter técnico construtivo, ou seja, sem acompanhamento de responsável técnico, engenheiro civil, para fazer a sua consulta técnica na construção dessas residências. Também foram residências construídas próximas ao canal do Santa Maria. Nós temos aqui presença também de um lençol freático alto. Então, tudo isso, todos esses fatores somados é que acarretam essas patologias. As patologias mais graves, nas residências que a gente identificou, houve a interdição. Tá? Essa interdição faz com que a gente retire essas pessoas das casas, não aconselha que ela permaneça nas suas casas. Mas nada tem a ver com tráfego de veículos na região. E isso, para que isso seja concluído, deveria ter uma perícia técnica contratada por um engenheiro responsável para fazer um estudo do solo, de transmissão de cargas, para ver até que ponto esse efeito do tráfego de veículos ocasiona nas casas. E isso nós verificamos casas em Aracaju como um todo, e em todos os locais tem tráfego de veículos. Então, não é isso a causa especificamente para as patologias. Com exceção das residências que a gente já interditou, as demais residências não apresentam nenhum tipo de risco de desabamento provocado por qualquer situação de chuvas fortes ou de tráfego de veículos, enfim. As que acarretam e que existem risco, a gente já fez a interdição. Ou seja, pelo que a gente entendeu, pela explicação técnica aqui dada pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, essas residências foram construídas, né, de um local aparentemente inadequado, não é isso? Exatamente, locais inadequados, de ocupação desordenada, sem o caráter construtivo técnico, sem acompanhamento do responsável técnico para fazer toda a parte de elementos estruturais da maneira correta, cintamento, fundações da maneira correta, traço do concreto, traço do cimento, todas essas observações não foram constatadas nas construções que a gente verifica, inclusive em obras que ainda estão em fase de construção. A gente não verifica os critérios técnicos construtivos. Se esses critérios técnicos tivessem sido respeitados, com certeza essas patologias não seriam evidentes como apresentam em algumas situações. Ou seja, né, foi bem clara aqui a explicação, o tráfego de carros aqui pesados, caminhões, ônibus, não é isso que está afetando a estrutura das residências. Agora, fica a pergunta aqui para os moradores, aqui vocês, como é que vai ser resolvida essa questão? O que é que vocês pensam em fazer para poder liberar aqui também a via para que quem está morando lá também não seja tão prejudicado? Eu quero só contestar alguma coisa do que o Major falou, respeitando a posição dele. É que as casas aqui que foram construídas, tem casas aqui antigas até, e nunca tinham sofrido com esse abalamento assim da estrutura, porque sempre existiu esse trânsito intenso de veículos aqui na área. E veio ocasionar essas rachaduras, essas aberturas, afundamento de piso, de tudo, depois desse problema, entendeu?
Eu acho que a Prefeitura de Aracaju, junto lá com o senhor Edivaldo Nogueira e o pessoal de Sérgio Ferrari, com quem a gente se reunimos, eu repito, devia dar uma solução em botar um material. Enquanto o projeto deles não são concluídos, botar um material mais robusto, um material que se segure mais, porque até se ele botar um paliativo vai chover e vai abrir mais buracos. Hoje, o que seria necessário hoje, na avaliação de vocês aqui, ser feito para que vocês desobstruam aqui a via? Se eles fizerem um paliativo, como eu dizendo, de boa qualidade, uma raspa de asfalto não expurgo do resto de usina, pode ser colocada aqui. Aí estamos abertos ao entendimento, ninguém teve aqui fechado para isso. E se ele vier colocar isso, a gente resolve. E também, a gente aqui não temos aqui condições de fazer aqui, pagar um CREA, um engenheiro civil. Aqui muitos são pessoas sofridas que estão ali, são humildes e estão dependentes disso, dependendo de suas casas. Pois é, Ricardo, a situação aqui é realmente complicada, né? Pelo que a gente está tentando aqui entender. E que o poder público tem que agir, tem que vir aqui, tem que fazer essas melhorias, porque todos estão reclamando e cada um tem os seus motivos e as suas razões que a gente verifica aqui que são justas, né, Ricardo? Com certeza, Sara Medeiros, é uma situação que precisa de diálogo, ser resolvida com diálogo. Não tem outro jeito. A prefeitura, mas eles construíram casas. Independentemente de quem era o prefeito na época, precisa ser resolvido isso aí. Foi o poder público que deixou as casas serem construídas. Então, o que a gente apela é o seguinte, diálogo. Os moradores querem apenas que faça uma terraplanagem melhor aí na região. Se for possível, a prefeitura faça e eles se comprometem a imediatamente, o mais breve possível, desbloquear a via. Eu vou acompanhar este caso de perto, toda a nossa equipe da TV Atalaia, para desbloquear, para liberar a via aí para todos os moradores e toda a comunidade do Santa Maria e 17 de março. Obrigado, então, à comunidade, obrigado à Prefeitura, à Defesa Civil que esteve lá presente. Volto a dizer, o diálogo resolve isso com facilidade. Sair dos gabinetes e ir lá conversar com a comunidade. Resolve num instante, eu tenho certeza disso.